Então vamos continuar na terceira parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando o Alexandre coloca para o Raul se ele não atirou no próprio peito, se ele não escolheu o suicídio, se não foi o livre-arbítrio dele. Então, aí ele continua para ele. Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Ó meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Revelando extrema vergonha, ao sentir-se a descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: Ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim explicando: Vamos, André. Nosso novo amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde para vê-lo. Então são essas 70 horas ali que vai ser de extremo sofrimento para ele, até que eles consigam acalmá-lo, né, consigam fazer ali um curativo, começar a tratar aquela ferida, começar a fazê-lo ficar um pouco mais tranquilo. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. De volta ao trabalho, sempre os estudos, todas essas idas e vindas dele com Alexandre são fora do horário do trabalho. Vamos lembrar sempre, ele nunca, em tempo algum, deixa de trabalhar lá no nosso lado. Impressionava-me a complexidade do serviço, abre aspas, intercessório, fecha aspas. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Não são simples orações, são orações verdadeiras, sentidas. A oração modifica tudo. Como dizia o Chico, a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Então, uma oração verdadeira, ela vai buscar todos os recursos e todos aqueles que se comprazem com o bem, todos os bons trabalhadores, a procurarem dar uma resposta, a procurar dar um alívio para aquele que ora. Não necessariamente dar aquilo que ele pede, por isso que a gente precisa parar de ser pedinte, de ser mendigo, mas de confortá-lo. A gente tem que pedir isso, o conforto, o entendimento, o esclarecimento, que aconteça o melhor para aquele ente querido pelo qual nós estamos orando. A gente precisa entender que tem que ser feita a vontade do Pai e não a nossa. Tem que entender isso de verdade. Como agiria Alexandre na fase final? Que revelações teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Abrigando interrogações numerosas, aguardei um momento azado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir aprendendo para a minha própria evolução. Encontramos Raul cheio de dores, todavia, mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos ferimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. É aquilo que eu falei, cada suicídio ou cada morte é diferente da outra. Cada um sempre receberá conforme
as suas obras, né? Conforme aquilo que realmente fez de bom enquanto estava encarnado. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida sou igualmente criminoso. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Companheiro devotado e sincero, este amigo apresentara-o certa vez à noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Ai, desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Em sua presença sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe um empecilho que precisava remover. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival, não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Como, porém, efetuar o plano sem complicações com a justiça? E, enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos. E encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Atingindo o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso, em vinho agradável que ele próprio bebeu, sem perigo nenhum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida a apreciação geral. Guardou ele para sempre o segredo terrível e, depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia que culminou em casamento. Atingira a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver. Mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé por meio da tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Em vez de decrescerem seus remorsos, aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime que cada dia se tornava mais iminente. A esta altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato do seu drama silencioso, como ocultara a primeira tragédia. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Atingindo o alvo,
em um supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo e em seguida a verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomava-o por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperara a consciência de si mesmo, ali, naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguia. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ele semeou, terá que colher tudo o que plantou, mas é o que ele coloca aqui. Também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem, porque ele irá recomeçar, recompor o perispírito e vai continuar a trajetória dele. Deus é misericordioso, todos nós somos imortais e teremos o tempo que precisarmos para limparmos toda a sujeira que fizermos. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado por meio das orações da esposa carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhos e dos velhos tios. Falou-lhe das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto, em ocasião de sono do veículo físico. Ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou. Ai, não sou digno. Minha miséria é acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou. No pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade de nossas tarefas nos serviços, abre aspas, intercessórios, fecha aspas. Para o André ver como não é simples esse serviço intercessório, como se ele não tivesse ido na fonte, ver o que tinha acontecido, se inteirar, ele não teria podido fazer o trabalho que ele fez. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos por vezes determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Perdão. Na maioria das vezes a gente não conhece as situações, a gente vê pelo nosso ponto de vista. Pela nossa capacidade de nos inteirar das coisas. Não sabemos como elas acontecem verdadeiramente.
Perdão. E normalmente fazemos pedidos, fazemos orações extremamente descabíveis. Voltando aqui. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender à petição que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar. Acredite, esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça, negativamente, e redarguiu. Somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertos das paixões. Olha que coisa impressionante que precisamos entender. Somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertos das paixões, libertos dos apegos. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Ela é bondosa, mas ela ainda não alcançou o esclarecimento, ela não está livre dos apegos, ela não está livre das paixões. Então ela não tem condições de receber a verdade. Não possui as emoções, antes é possuídas por elas. A maioria de nós está nessa situação. Não possuímos as emoções, nós não temos as rédeas das emoções. Infelizmente, a maioria de nós, como Esther, somos possuídos pelas nossas emoções. Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. Ela está preparada para um consolo, para um alento, para a verdade, nunca. As afirmativas do instrutor chocaram-me, de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu minhas indagações e observou. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretextos de sermos verdadeiros? Perdão, só pelo orgulho de dizer que sabe a verdade, por serem verdadeiros, vão fazer uma viúva com 3 crianças para criar sofrer mais ainda do que ela está sofrendo? Seria uma maldade. Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? Perdão. André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Nossa, aqui ele está dizendo tudo. André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Nós temos que ter muito discernimento para tudo, para cada palavra que emitimos. Para tudo que fazemos na vida, nós temos que ter esse discernimento que o Alexandre está colocando aqui. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Como? Eles estão fazendo um serviço de socorro para Esther. Eles querem socorrer a Esther, eles vão acabar com ela, só para dizerem que são os donos da verdade, para mostrar para ela qual que é a verdade? A troco de quê? O importante é confortá-la, é dar-lhe forças e auxílio para que ela possa continuar a trajetória dela na Terra. Isso é que é importante.
A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Registrei a observação. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para concurso mais edificante ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e, em seguida, demorar-se junto dela 2 semanas. Ela iria ficar com ela 15 dias, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica por meio de colocação honesta e digna. Era de ver-se o carinho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Daí a minutos, Romualdo entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito-alvo. Raul, Raul, gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, dilacerando-me o coração pelo doloroso tom de voz. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa, junto ao leito do esposo, soluçando. Reparei que os olhos dele permaneciam marejados de pranto que não chegava a cair. Alexandre fitava-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho. Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos do nosso generoso orientador. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: Não choreis mais, Esther. Tem confiança em Deus, vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam-me a observação. Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara aos meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele e compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na difícil situação. Ouvindo-lhe as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa:
Ó Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve-me, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para a nossa casa, dar-me esperança ao espírito abatido. Defende-nos ainda contra os maus. Não me deixes sozinha com os nossos filhinhos, que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-nos até o fim. Embora continuasse estirado no leito, o interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: Tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforta-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Volta para nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Não te demores mais. Volta confiante. Guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou à ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição, fitando o companheiro através das lágrimas e perguntou: Raul, antes que me vá, dize-me francamente, que aconteceu? Quem te roubou a vida? Notei que o interpelado mostrou no olhar terrível angústia, ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, restabelecendo-se-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira: Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a palestra, adivinhava-se-lhe pelos olhos aflitos o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento, mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou o instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. Não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência. Perdão. Alexandre percebeu meu estado da alma e falou comovidamente. Segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e nessa condição requerem muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se à pressa em criar novas expressões de estímulo e energia
no próprio coração. Perdão. Impressionado com tudo, em vista do dilaceramento havido em seu organismo espiritual, indaguei. E a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? Talvez por muitos anos, respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Então ele vai por muito tempo ficar com aquela ferida. Tem um trabalho árduo pela frente para a regeneração, para a recuperação, mas com aquilo que foi montado ali, perdão, pelo encontro dos dois, os dois receberam fluidos de ânimo, de vida, de vontade para continuarem, para se esforçarem, para melhorar, né? Para ela, para continuar a vida, para criar os filhos, e ele para se esforçar ali, para reparar todas as besteiras que fez. É o que ele diz aqui, né? Experimentará esses padecimentos por quanto tempo? Talvez por muitos anos, respondeu o instrutor em tom grave. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Outros problemas afloravam-me a ideia. No entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Pedi-lhe permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação. Desejava saber até que ponto se confortara a viúva ativa e observando-lhe o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. No dia seguinte voltei ao lar modesto, justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda, ainda aflita. Romualda andava aflita. O ambiente interno adquirira novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Então nós vemos ali a oração da Esther, esse ânimo que esse encontro deu para Esther, a presença da Romualda ali para diminuir, porque além daqueles parentes que estavam ali se alimentando com os eflúvios da comida na mesa, né, vampirizando as energias dos encarnados, haviam outros, como ele descreveu lá no primeiro capítulo, que entravam e saíam da casa. Haviam várias entidades menos esclarecidas na casa. E a presença da Romualda não tirou todos, mas diminuiu muito essas entidades, né? E a casa, como ele coloca aqui, estava mais, o seu número fora consideravelmente reduzido e a casa estava completamente modificada. Então vamos continuar estudando e aprendendo na quarta parte deste capítulo.